Graça e paz, amados, nós estamos aqui para mais uma exposição da Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Coríntios. Desta vez nós estaremos falando a respeito do capítulo de número 14. Como de costume, não vamos tomar nenhum versículo por base, porque falaremos de todos ao longo da nossa exposição. Queridos irmãos, o contexto que Paulo está falando aqui, desde o capítulo de número 11, é o contexto de culto a Deus, de culto ao Senhor. Ele falou sobre a ceia, sobre as mulheres e o uso do véu, dos dons espirituais, do amor, que foi a última exposição que nós fizemos. E agora ele vai falar a respeito do uso dos dons, em especial de línguas, de interpretação e de profecia no culto a Deus. O culto a Deus, ele tem três objetivos. O culto a Deus tem o objetivo de adorar a Deus, de edificar a igreja e de evangelizar os perdidos. Repito, o culto tem o objetivo de adorar a Deus, edificar a igreja e evangelizar os perdidos. Ou seja, Deus é o centro da adoração. Deus é o alvo da adoração. Porém, Ele é tão gracioso que nessa adoração Ele faz que a igreja seja edificada e Ele faz que os perdidos sejam resgatados. Na igreja em Corinto estava faltando, na condução do culto ao Senhor, maturidade. De modo que nem Deus era adorado, nem os ímpios eram alcançados e nem a igreja era edificada. O curioso é que na igreja tinha dons espirituais, manifestação de dons espirituais, e mesmo assim não havia adoração verdadeira, não havia edificação e não havia evangelização. Paulo vai mostrar nesse capítulo para nós que um dom mal usado, mesmo sendo um dom do Espírito, um dom mal usado é prejudicial na igreja, e que a presença dos dons não são sinônimo de maturidade ou de espiritualidade. Ele começou o debate no capítulo 12, passou pelo 13, e agora vai mostrar que os dons espirituais têm que ser usados dentro de normas, dentro de princípios que visam a edificação do coletivo. Esta palavra que eu vou pregar aqui hoje não visa provar se os dons espirituais se manifestam ainda hoje ou não. Até porque isso não é o objetivo de Paulo. Paulo ele parte do princípio que os dons estão se manifestando na igreja. Então, como hoje é uma mensagem expositiva, nós não vamos tratar da questão cessacionista, da questão continuista, porque isso não está no texto. O que está no texto é que os dons se manifestam na igreja. E vamos seguir o que Paulo está falando para esta igreja que tem dons espirituais. A primeira coisa que ele vai mostrar, do versículo 1 ao 5, Paulo vai mostrar a superioridade da profecia em relação ao dom de línguas. Repito, o dom de variedade de línguas era supervalorizado na igreja em Corinto. Então a primeira coisa que Paulo vai fazer, mostrar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E ele começa assim no versículo 1, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O fato dos dons serem dados pelo Espírito não tiram de nós a responsabilidade de buscarmos os dons espirituais. Então Paulo está estimulando a igreja a buscar os dons, a orar por dons espirituais, a buscar a capacitação do alto. Afinal, se seguirmos o amor, se nós seguirmos o amor, nós vamos nos importar com o outro. Quem ama se importa com o outro. Então, se eu me importo com o outro, eu vou querer edificar o outro. E os dons são dados para quê? Para a edificação da igreja. Se eu me importo com o outro, eu vou querer ferramentas para ajudar o outro. Vou querer ferramentas para edificar o outro. Então, quem ama, busca dons pelo bem do coletivo. E Paulo incentiva a igreja a buscar principalmente o dom de profecia, ou dom de profetizar. No versículo 2, ele vai dizer assim:
Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Vamos lá. Os coríntios, pelo que mostra o texto, supervalorizavam os dons de línguas. O que é o dom de línguas? É a capacidade de falar em idiomas, dialetos, desconhecidos da pessoa que fala. Desconhecidos da pessoa que está falando. Eu nunca estudei determinada língua, determinado idioma, determinado dialeto e começo a falar neste idioma que eu não estudei, que eu não aprendi. Este é o dom de línguas. Agora imagine se isso não envaidecia um grego que morava na cidade de Corinto. Nós estudamos lá atrás que a cidade de Corinto era extremamente movimentada e haviam 2 portos na cidade. Então chegava gente na cidade de Corinto do mundo todo, de toda a região do mundo, que eu digo do mundo conhecido da época. Chegava na cidade de Corinto e de repente tem alguém ali que fala em vários idiomas. Isso era algo que envaidecia os crentes da cidade de Corinto, porque eles falavam em línguas desconhecidas, mesmo sem terem estudado. Mas isso causava neles uma certa vaidade, de querer mostrar que falavam nestas línguas. Paulo vai continuar no versículo 3, mostrando assim, ele está no contexto de superioridade do dom de profecia. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então o que Paulo quer que a igreja entenda? Que no contexto do culto, aqui o contexto é de uma igreja reunida, adorando a Deus, não faz sentido todos começarem a falar em outras línguas, porque isso não vai edificar o outro, porque isso não vai abençoar o outro, porque isso não vai trazer para o outro edificação, exortação e consolação. O contexto aqui é um contexto de culto. Se o outro não entende o que eu estou falando, como que o outro vai ser abençoado? Imagine alguém, como já aconteceu comigo, chegar para mim em profecia, colocou a mão no meu ombro e começou a falar em línguas estranhas e disse assim: falo, meu filho, contigo assim porque tu entende. E eu não entendi nada. Porque, na verdade, se o Espírito não der a interpretação do que a pessoa está dizendo, eu não entendi o que a pessoa está falando. Então, não adianta a pessoa chegar num culto e começar a falar em outras línguas, achando que isso vai edificar o outro, porque não vai. Porque as línguas estranhas, como nós veremos aqui, não são um dom dado para o outro. É dom dado para quem fala, para a edificação de quem fala. Então, por que Paulo coloca o dom de variedade de línguas abaixo dos demais, um degrau abaixo? Porque é o único dom usado para a edificação do próprio portador. O dom de curar edifica o doente. Operação de maravilhas, quem é alvo da maravilha. Profecia, edifica alguém ou a igreja. E o línguas estranhas, edifica a si mesmo. Por isso é um dom que Paulo coloca num degrau abaixo. Então ele mostra para a igreja que o dom de profecias está superior, um degrau acima, porque edifica no culto público, edifica o próximo. Olha o que ele vai dizer nos versículos 4 e 5. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, como nós já falamos. Mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. É importante frisar que o dom de línguas, ele é importante. Por quê? Foi dado pelo Espírito Santo. E todo dom do Espírito Santo é importante. Mas nessa igreja, em Corinto, que os irmãos só pensavam em si mesmos,
Eles falavam em outras línguas sem se importarem em abençoar os demais. Conhece alguém na igreja assim? Aquela pessoa que grita tanto no culto, falando em línguas, atrapalhando o culto, e acaba não pensando no outro, acha que o culto é só dele, ele pega o culto e traz para si. É isso que Paulo está repreendendo na igreja. Não é isso que pode acontecer, isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. O dom que era supervalorizado é o único dom do Espírito que tem que ser usado em conjunto. O dom de línguas tem que ser usado necessariamente no contexto de culto público com o dom de interpretação. Paulo vai procurar mostrar por analogias a imaturidade de muitas vezes colocarmos as línguas num patamar elevado. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então aqui Paulo está ensinando algo para nós, preste atenção nisso, muito significativo. As línguas não manifestam revelação, as línguas não manifestam ciência, profecia ou doutrina. É o que Paulo está dizendo. Se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Por quê? Porque as línguas não manifestam revelação, ciência, profecia ou doutrina. Espera aí, pregador, então me explica melhor. Se as línguas não manifestam nem profecia, nem revelação, nem ciência, nem doutrina, por que que as línguas edificam? Por que que há necessidade de intérprete? Ouça-me. As línguas estranhas são o dom da oração. Quando eu estou falando em línguas estranhas, eu estou orando e falando com Deus de mistérios. Eu estou edificando a mim mesmo. Aí alguém pergunta, por que é necessário intérprete para que isso edifique a igreja? Simples. Porque eu posso ser abençoado ouvindo a oração de alguém. Quantas orações na Bíblia não são abençoadoras? Quando você lê Paulo falando aos Efésios, por esta causa me ponho de joelhos, e você lê a oração de Paulo aos Efésios, é uma oração poderosa. Então existem orações que só de ouvir essas orações, elas nos edificam. Essas orações nos abençoam. Mas o dom de variedade de línguas, ele não é um dom que transmite revelação, ciência, profecia ou doutrina. É um dom de oração. É por isso que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio e eles começaram a falar em outras línguas, nenhuma mensagem foi transmitida em línguas estranhas. As pessoas chegaram de todas as regiões, ouviram os irmãos falando em outros idiomas, mas ouvindo falar das maravilhas de Deus, ou seja, eles estão glorificando a Deus, eles estão orando, eles estão enaltecendo, mas na hora que Pedro foi pregar, Pedro não se levantou e começou a pregar em línguas estranhas. Pedro começou a pregar em aramaico, que era a língua que todos entendiam. Porque então aqui já responde um certo problema que os cessacionistas às vezes falam contra nós pentecostais, dizendo, se Deus for te dar línguas para você falar nesse tempo, é se você for pregar, por exemplo, na Alemanha, e Deus vai te dar a língua em alemão. Deus pode fazer isso? Pode. Mas esse aqui não é a essência, essa não é a essência do dom. Essa não é a essência do dom de línguas. A essência do dom que Paulo está dizendo não transmite revelação, ciência, profecia ou doutrina, mas é um dom de oração, que edifica a quem fala. E a igreja pode ser abençoada a ouvir a oração dessa pessoa. Nos versículos 7 a 10, Paulo vai mostrar assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos,
como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com línguas não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Paulo compara o mau uso do dom de línguas em culto a um instrumento sem harmonia. Um instrumento que não tem sinfonia, não tem harmonia. Por exemplo, eu não sei tocar. Se eu pegar um dos instrumentos aqui e começar a tocar, ou querer tocar, vai sair sem harmonia, sem sinfonia, ninguém vai ser abençoado. Então ele compara o mau uso dos dons exatamente a isso. Compara o mau uso dos dons a um exército sem comando, a um exército que não tem direção pelo toque da trombeta. Compara uma pessoa que fala em línguas estranhas sem se importar com o outro, como alguém que está falando ao ar. Isso ele está falando no contexto de culto público, sobre o não se importar com o irmão do lado. Ele continua no versículo 11 dizendo assim: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O que Paulo está falando sobre ser bárbaro? Nos dias dele, bárbaro era todo aquele que não falava o idioma grego. Todo aquele que não falava em grego, não tinha o grego como sua língua nativa, era chamado bárbaro. Por quê? Porque o grego era a língua que se popularizou na época de Paulo. Então quem não falava em grego era uma pessoa chamada bárbara. Era bárbaro, porque não falava no idioma que as pessoas conheciam. Então Paulo está dizendo, se eu falar no idioma que as pessoas não entendem, eu vou ser visto como um bárbaro, ou seja, uma pessoa que não consegue se comunicar de forma clara, de forma necessária para a compreensão do outro. No versículo 12, Paulo vai dizer: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, ou procurai abundar neles para a edificação da igreja. O que Paulo está dizendo? Já que vocês estão buscando dons, já que vocês querem os dons, busquem aqueles que edificam, busquem abundar naqueles que vão ser bênção para a igreja, e não como palanque para a espiritualidade, mas como ferramenta para abençoar o próximo. Então até aqui o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o dom de variedade de línguas, repito, no contexto do culto, ele não é usado para transmitir pregação. A pregação deve ser numa língua que todos compreendem. O dom de variedade de línguas é um dom de oração, e que pode sim abençoar pessoas quando há intérpretes, porque a oração abençoa, porque a oração edifica. Então, no contexto de um culto, eu posso falar em línguas? Posso, desde que isso não atrapalhe o meu irmão, não atrapalhe o culto e não seja um palanque da minha espiritualidade, porque o foco do culto é a adoração a Deus, edificação do meu irmão e a pregação do evangelho àqueles que ainda não ouviram. É isso que Paulo disse até agora. Ele continua dizendo aqui, nos versículos 13 e 14: pelo que fala em línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então ele continua mostrando para a igreja que o dom é um dom de oração. Eu poderia citar aqui inúmeros autores pentecostais que falam a respeito disso, para embasar o que eu estou dizendo. Mas eu vou citar um presbiteriano, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele escreve assim no seu comentário na carta aos Coríntios: a língua é algo que acontece no âmbito espiritual e não no racional. Ou seja, o que ele está dizendo?
que a pessoa vai falar em línguas estranhas, de uma língua que não compreendeu, não compreende, não estudou, não aprendeu, não é porque a sua mente foi esclarecida, mas porque o seu espírito foi iluminado. Então ele está falando para nós aqui que de alguma forma somos edificados individualmente quando nós falamos em línguas. Por quê? Porque é algo que acontece no nosso espírito. Eu vou citar outro autor também, calvinista, e eu estou citando eles aqui, não desvalorizando os nossos grandes teólogos pentecostais, mas é porque é a linha que mais ataca a questão dos dons de línguas estranhas e outros dons espirituais. Então eu vou citá-los para ver como que é muito claro o que Paulo está falando aqui no texto. David Prior, citando um teólogo psicoterapeuta chamado Morton Kelsey, norte-americano, ele diz assim: o falar em línguas tem a capacidade de mexer no inconsciente de uma pessoa, gerando uma nova integração em todo o seu psique. Resumindo, gera em quem está falando tranquilidade, segurança e confiança. O que ele está dizendo? Que quando uma pessoa fala em línguas, apesar da pessoa não entender o que está sendo dito, essa pessoa, lá no seu espírito, Deus está trabalhando de tal forma que gera nela tranquilidade, segurança e confiança. Então é algo que edifica a quem está falando. Então por que Paulo desestimula, parece estar desestimulando isso no culto público? Porque é um dom de oração, para edificar apenas ao portador. E o contexto que Paulo está trabalhando é o contexto do culto. Então no culto, no contexto geral, nós temos que nos preocupar, nos lembrar, nos importar com o próximo. Olha o que ele vai dizer nos versículos 15, 16 e 17. Ele vai dizer assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então olha o que Paulo está dizendo: o dom não está transmitindo uma mensagem, o dom não está pregando. O dom de línguas não é para pregação, é para oração. Então ele está dizendo o seguinte: se eu falar em línguas, fizer uma linda oração em línguas estranhas, como é que o outro do meu lado vai dizer amém para a minha oração, se ele não entendeu? Então por isso que ele está dizendo que não faz sentido num culto público eu chegar num culto e ficar falando em línguas ou cantando em línguas. Por quê? Porque eu não faço culto a Deus sozinho. É mais edificante para a igreja eu chegar na igreja e fazer uma oração num bom português. É mais edificante para a igreja eu subir na tribuna e falar na língua que todos vão compreender. Porque assim quem está me ouvindo pode concordar com a minha oração, pode ser edificado e alcançado pelo que eu estou falando. Nos versículos 18 e 19, Paulo vai dizer assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5, olha o que ele está falando, falar na igreja, o contexto de culto, 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Quando ele cita 5 palavras, quero falar 5 palavras, ele está usando uma expressão idiomática. Aqui para nós, nós costumamos falar assim, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de coisas, né? Isso é uma expressão da nossa cultura. Nos dias de Paulo era o número 5. 5 representava o número redondo de um substantivo. Por exemplo, 5 talentos, 5 virgens, era um número redondo.
Logo, ele não está falando aqui de quantidade de palavras. Ele está falando de raciocínio completo. Quando ele diz falar 5 palavras na igreja da minha própria inteligência, ele está falando sobre ideia bem definida, sobre raciocínio lógico, sobre uma ideia completa. Assim deve ser o culto a Deus. O raciocínio deve ser lógico, as ideias devem ser completas, as ideias devem se colidir, devem caminhar para um modo que as pessoas entendem. Por isso não faz sentido o que acontece muitas vezes em algumas igrejas, né? Que creem nos dons de línguas e vivem esse dom. Eu estou cantando um louvor, aí esqueço a letra do hino e começo a falar em línguas estranhas. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque não é um raciocínio lógico. Eu esqueço a mensagem e começo a falar em línguas estranhas. Isso não é um raciocínio lógico. O raciocínio no culto ao Senhor deve ser completo, bem definido, deve ser inteligível, de modo que a pessoa que está me ouvindo compreenda. Olha o que ele vai dizer no versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Então Paulo está chamando esse comportamento de falar em línguas estranhas descontroladamente, atrapalhando o culto, de não ter raciocínio lógico no louvor, na mensagem, na adoração, de meninice. Engraçado é que hoje, para muitas pessoas, isso é sinônimo de espiritualidade, né? É sinônimo de poder. Mas Paulo traz como sinônimo de imaturidade. Imaturidade. Nós precisamos compreender que o culto a Deus visa o bem coletivo, a adoração coletiva, e não a exibição de um dom que porventura eu tenha recebido. Olha o que ele vai dizer no versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. O que Paulo está querendo dizer com está escrito na lei? Ele vai fazer na carta aos Coríntios, nessa aqui na primeira, 17 menções ao Antigo Testamento. 17 menções. Destas 17 menções, 6 são de Isaías. Essa que ele vai citar aqui está em Isaías 28, versículo 11. Se vocês não querem ouvir o que eu digo, é o que está escrito lá. Se vocês não querem ouvir o que eu digo, Isaías está profetizando, o Senhor então falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha ou uma língua desconhecida. O que Paulo está querendo dizer com língua desconhecida que Isaías profetizou? Lá no contexto de Isaías 28, Isaías está sendo zombado, debochado por sacerdotes e profetas, falsos profetas, embriagados, bêbados, e que estão perseguindo Isaías. Então Isaías quer mostrar para eles o seguinte: vocês não querem me ouvir, que eu estou falando na língua de vocês? Então Deus vai fazer com que outra nação venha. Ele estava falando sobre os babilônicos. E quando eles chegarem aqui, eles vão invadir a cidade, e Deus vai ensinar vocês através de um povo que fala uma língua que vocês não entendem. Isaías estava sendo tão debochado naquela época, que no versículo 10 do capítulo 28 está escrito assim: ele quer nos ensinar o porquê é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É o que está escrito lá. No hebraico, isso se pronuncia assim: save, lassave, save, lassave, cave, lassave, cave, iaca. Vou repetir: save, lassave, cave, lassave, cave, iaca. Mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa expressão no hebraico dá a impressão de quê?
soa como uma conversa de criança, né? Parecem crianças, cantigas de criança. É por isso que as pessoas entendiam, mas debochavam do que Isaías está falando. As pessoas entendiam, mas debochavam do que Isaías estava profetizando. Então Deus os castigaria com um povo que falava uma língua que eles não entendiam. Paulo pega isso como exemplo para ensinar uma lição preciosa. Olha o que ele vai dizer no 22. De sorte que as línguas são um sinal. Olha o que ele vai dizer. Não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Por que as línguas são um sinal para os infiéis? Infiéis. Ele usou o exemplo lá de Isaías. O povo foi tratado por Deus através dos babilônicos que falavam uma língua que eles não conheciam. Da mesma forma, hoje as línguas são um sinal para os infiéis. Por quê? Porque a pessoa vai ao culto, olha o que ele está dizendo, a pessoa chega ao culto, o ímpio, chega no contexto da igreja, e se alguém estiver falando em línguas estranhas ali, maravilhas estão sendo ditas ali, coisas grandiosas estão sendo faladas ali, mas num idioma que a pessoa não entende, por isso ela não se converte. É isso que Paulo está dizendo, um sinal para os infiéis. Ou seja, a pessoa não vai se converter ouvindo você falando em línguas estranhas. Logo fica claro aqui que as línguas não são para pregação. Porque senão Paulo teria dito o contrário. As línguas são um sinal para os infiéis. No sentido de que, através das línguas, nós vamos pregar o evangelho. Ele não diz isso. Ele usa o exemplo lá de Isaías para mostrar que muitas vezes a pessoa não se converte ouvindo falar em línguas estranhas. O que o infiel vai dizer? Ele vai dizer no versículo 23 assim, ó. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos, que estáis loucos. Esse foi o resultado de Atos 2. Quando eles começaram a falar em outras línguas, o resultado foi: eles estão embriagados, eles estão loucos. Então as línguas não são para pregação, mas muitas vezes as línguas, o resultado que gera no ímpio é questionamento, é dúvida e às vezes até deboche. É isso que Paulo está dizendo que não pode acontecer na igreja. Não é a vontade de Deus que aconteça no culto público. Ele vai dizer no versículo 24: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. O que Paulo está querendo dizer? Se o infiel chega no culto e ouve todos falando em línguas, ele vai embora sem se converter. Mas se vocês profetizam, ou seja, se vocês falam numa língua compreensível, as verdades do Evangelho, a palavra de Deus, se a pregação, se a mensagem de Deus é transmitida com clareza, essa pessoa, ela é convencida, ou seja, a palavra de Deus chegou ao coração dela, sua mente foi esclarecida, e aí a partir daí é ela e Deus em relação àquela mensagem que lhe foi pregada. No versículo 25, Paulo vai dizer assim: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. O que ele está dizendo? Eu posso falar de maravilhas em outras línguas, mas isso não vai tocar no coração do ímpio, porque o ímpio não está entendendo o que eu estou orando, o que eu estou falando com Deus. Mas quando a profecia, ou seja, quando a mensagem é transmitida de modo inteligível, de modo claro, a pessoa vai ter os seus segredos do coração manifesto e vai adorar a Deus, vai se render ao Senhor. Quantas vezes nós não vivemos experiências assim na igreja? Que às vezes a gente chega no culto para pregar, prega a palavra de Deus, não foi em línguas estranhas, mas prega a palavra de Deus
no idioma nativo nosso, e pregando a palavra de Deus, a pessoa nos procura no final do culto e diz assim: parece que você contou a minha vida, parece que você falou tudo da minha vida. O que é isso? É quando a palavra de Deus é transmitida com clareza, quando a palavra de Deus é transmitida de modo inteligível, quando a palavra de Deus, ou mesmo o dom de profecia, é transmitido de modo claro, o Espírito Santo convence as pessoas, de modo que elas se prostram, adorando que verdadeiramente Deus está entre nós. Então Paulo quer que a igreja entenda que o dom de línguas não pode ser usado para exibicionismo no culto, a fim de atrapalhar o culto, mas é um dom não para pregação, não para transmitir o evangelho, é o dom de oração para edificação própria do seu portador. É o dom que você fala com Deus de mistérios e o seu espírito é edificado. Ele continua no contexto de culto e ele vai dizer no versículo 26 assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ou seja, ele não cita aqui só o dom de línguas, ele cita salmo, revelação, doutrina. Por quê? Porque não é só, ou não são apenas as línguas estranhas que atrapalham um culto. Um culto que só tem louvor, onde só canta, e não se prega, não se tem doutrina, é um culto também que não edifica. Um culto que não transmite uma mensagem clara, é um culto que não edifica. Então ele cita aqui inúmeras coisas, por quê? Porque não só as línguas estranhas, mas também outros dons podem, sendo mal usados, atrapalhar o desenrolar do culto público e a edificação e o alvo da igreja. Nos versículos 27, Paulo vai dizer assim: se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. O que ele está dizendo? Ele está evitando a desordem no culto. Ele está dizendo: não atrapalhe o culto, pense no outro. 2 pregadores pregam ao mesmo tempo? Não. 2 pessoas cantam louvores diferentes ao mesmo tempo? Não. Da mesma forma, não faz sentido eu começar a falar em línguas estranhas aqui, outro começar a falar línguas estranhas lá, no sentido de atrapalhar o culto. Atrapalhar o culto. Paulo não está proibindo falar em línguas estranhas no culto. Paulo está proibindo atrapalhar o culto falando em línguas estranhas. Olha o que ele vai dizer no versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então ele não está atrapalhando falar em línguas estranhas no culto, porque alguém pega esse texto e senta a lei em nós pentecostais. Ele não está falando disso. Ele está falando que eu posso falar em línguas no culto, que eu posso chorar no culto, cantando em línguas estranhas, desde que isso não atrapalhe o culto público, o culto ao Senhor. Então ele ensina mais para nós aqui. O quê? Como eu já ensinei lá atrás, na outra exposição, que o impulso vem do Espírito, o dom é do Espírito, mas a forma com que a pessoa fala é da pessoa. Então não adianta falar que é tanto poder que eu não controlo. Não, você controla a altura do que você fala, a hora que você fala. Isso é da pessoa, isso não é do Espírito. O mesmo princípio se aplica à profecia. Ele vai dizer: falem 2 ou 3 profetas, 29, e os outros julguem. 30 e 31. Mas se ao outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
Então, o que Paulo está ensinando para a igreja? A ordem no culto. Esperem uns pelos outros. Eles não esperavam na ceia. Cada um comia a sua própria ceia. Da mesma forma, eles estão fazendo nos dons espirituais. Cada um pensava apenas em si. E é isso que Paulo está repreendendo na igreja. No 32, ele vai dizer assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, porque o Espírito Santo não toma consciência da pessoa, não toma a mente da pessoa, mas não existe êxtase a ponto de você perder o controle do que você está falando, ou falar bobeiras, como Paulo já falou lá no capítulo 12 de Coríntios, que nós fizemos a exposição, que na igreja haviam pessoas que falavam com tanta êxtase em outras línguas que acabavam até blasfemando contra Jesus. Tem gente que, na desculpa de ser espiritual, acaba fazendo coisas que não são nada edificadoras, acaba extravasando em algumas questões. Uma vez eu estava numa aldeia indígena pregando, numa ilha, nós até atravessamos de barco, né? Voltamos de canoa nessa aldeia indígena, numa vigília. E eu me lembro que o culto estava aquele culto tipicamente pentecostal, sabe? Aí tinha um homem, e aquele homem estava muito feliz, né? Muito alegre, e ele tinha uma bota, e ele batia o pé no chão e falava em línguas, e batia o pé no chão. Só que o problema dele é que na hora que ele balançava aquele pé dele, o lugar era pequenininho, era uma aldeia indígena, né? Então a igreja era pequenininha, e ele batia aquele pé, e às vezes ele balançava a perna, né? E ele batia aquela bota na canela dos irmãos. Aí eu cheguei para ele, e ele dizia que não se controlava, não se aguentava. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim: meu irmão, deixa eu te falar, você não está perdendo o controle. Se Deus está com você, você não perdeu o controle. Quem faz a gente perder o controle do que está fazendo é outra coisa, não o Espírito Santo. Então você para de dar chute na canela dos irmãos, porque isso não é sinônimo de espiritualidade. Isso não é sinônimo de poder. E ele parou. Por quê? Porque o impulso é do Espírito, mas a forma com que se manifesta, a forma com que a pessoa vai falar, a altura, o tom de voz, isso não tem nada a ver com o Espírito. Isso tem a ver com a pessoa que recebeu o dom. No 33, Paulo diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Por que ele diz isso? Porque não se pode sair de um culto turbado. Uma coisa é o ímpio, que chega num culto, como nós já lemos, ouve falar em línguas estranhas e acha que estão todos loucos. Outra coisa é o crente vir para o culto e sair do culto turbado. Você já saiu de um culto turbado? Com profecia, com alguma coisa, alguma, entre aspas, manifestação de Deus, e você já foi para casa turbado com aquilo? Já foi para casa incomodado com aquilo? Já foi para casa sem ser edificado com aquilo? É o que Paulo está dizendo, isso não pode acontecer. Por isso que ele prioriza o dom de profecias. Por quê? Por causa da clareza. A clareza do dom traz edificação para a igreja. A clareza do dom traz edificação para o corpo e não traz perturbação para quem está ouvindo. Nos versículos 34 e 35 ele diz assim: as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes permito falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. 35. E se quiserem ou se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Muita gente pega esse texto aqui para dizer que a mulher não deve pregar, não deve ensinar na igreja. Não é isso que Paulo está falando. Nós lemos lá no capítulo 11, já fizemos a exposição, que as mulheres faziam o que na igreja em Corinto? As mulheres profetizavam. E Paulo está falando que não deviam profetizar sem o véu. Então as mulheres na igreja em Corinto, elas falavam, elas profetizavam, elas tinham envolvimento.
O que Paulo está falando aqui, o contexto que estamos trabalhando é de atrapalhar o culto. Línguas atrapalham o culto, profecias atrapalham o culto, se tudo for sem ordem. Línguas sem ordem, profecias sem ordem, louvor sem ordem, atrapalha o culto. E também mulheres sem controle atrapalham o culto. Lembra que nós trabalhamos lá na exposição da questão do véu? As mulheres se sentiram tanto empoderadas na igreja em Corinto, que estavam atrapalhando o culto, atrapalhando o desenvolvimento. Imagina, eu estou pregando aqui e a irmã começa lá na igreja. Ah, pastor, eu não entendi. Ah, pastor, me explica isso aqui. É o que está acontecendo na igreja em Corinto. Então Paulo está falando para elas: irmã, para. Chega em casa e pergunta ao seu marido, ou seja, deixa o culto se desenrolar. Deixa o culto acontecer. Isso não se aplica só às mulheres, isso se aplica a todos nós no culto. Nós não devemos atrapalhar que o culto adore a Deus, edifique o outro e evangelize o ímpio. Então, tudo aquilo que nós fazemos que foge a esta regra deve ser evitado. Então, Paulo vai concluir seu sermão dizendo para nós a respeito da humildade. Olha o que ele vai dizer no 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente a vós? O que ele está dizendo? Que a igreja em Corinto se sentia exclusiva. Então ele está falando: porventura nasceu de vocês a palavra? Só vocês têm a mensagem? Deus falou só com vocês? Então, no uso dos dons e no culto público, a primeira coisa que nós temos que ter em mente: humildade. Deus fala comigo, mas Deus não fala só comigo. Deus usa a mim, mas Deus não usa só a mim. Eu estou adorando a Deus, mas o meu irmão também está adorando a Deus. Então, humildade. No versículo 37 ele vai dizer assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, no culto público, além de eu ter humildade, eu preciso ter submissão aos mandamentos do Senhor, submissão à palavra de Deus. Por quê? Porque é muito comum uma pessoa que tem dons espirituais ser insubmissa. Porque profetiza, porque fala em línguas, porque tem poder espiritual, ela é insubmissa à liderança, insubmissa a pastor, insubmisso à palavra. Então Paulo está ensinando: não, no culto a Deus é necessário humildade, é necessário submissão. No 38 ele vai dizer assim: mas se alguém ignora isso, que ignore. Ou seja, não quer ouvir a palavra, que não seja ouvido na igreja. Se uma pessoa não se volta para a palavra de Deus, não tem humildade e atrapalha o culto, que a igreja ignore o comportamento dessa pessoa que não quer ser uma pessoa submissa. No 39 e 40, nós vamos concluir. Paulo diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo não proíbe a manifestação dos dons. Por quê? Porque o excesso não anula a importância. Tem gente que pega alguns textos bíblicos e através disso tenta desmoralizar totalmente as manifestações do Espírito, desacreditar das manifestações do Espírito. E Paulo não anula a importância. Tem gente que pega os excessos que acontecem nas igrejas neopentecostais, e isso acontece mesmo, coisas absurdas e que a pessoa diz que é o Espírito Santo, e usa isso para desacreditar de todo o pentecostal ou de toda pessoa que crê nos dons do Espírito. Ouça-me, eu sou pentecostal, mas reconheço que nem tudo que acontece em algumas igrejas é o Espírito Santo, que nem toda, entre aspas, manifestação ela é de Deus, que tem muita meninice, muita chocarrice, muita palhaçada, muita coisa fora da Bíblia. Mas ouça, isso não tira a importância e a necessidade dos dons. A igreja precisa dos dons do Espírito Santo.
A igreja necessita do poder de Deus para caminhar nessa vida. A igreja necessita do poder de Deus para continuar prosseguindo. E isso inclui os dons de profecia, mas também inclui o dom de variedade de línguas. Quando ele diz que nós devemos fazer tudo com decência e ordem, ele está dizendo que o culto a Deus é belo, que o culto a Deus é organizado, porque onde o Espírito Santo se manifesta, ele coloca o caos em ordem. Onde o Espírito Santo se manifesta, ele coloca o caos em ordem. Em Gênesis 6 diz a Bíblia que a arca estava sobre as águas do dilúvio, e Deus fez soprar um vento e acalmou as águas. Lá em Gênesis 1 diz a Bíblia que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e a partir dali as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque onde há o Espírito Santo não há meninice, não há chocarrice, não existe desordem, mas onde o Espírito Santo atua, o culto a Deus é belo, é organizado, e Jesus Cristo é glorificado. Nós precisamos deste poder e nós precisamos dessa maturidade. Que Deus em Cristo Jesus nos dê condições, que Deus em Cristo Jesus nos dê sabedoria para que possamos viver esta realidade espiritual, a beleza dos dons e a ordem necessária para a edificação do próximo. Que Deus tenha falado com você, que essa palavra edifique a toda a igreja e que possamos crescer nesses princípios. Vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos. Obrigado por tua palavra, por falar conosco. Nos dê, Senhor, condições, nos dê, Senhor, maturidade, para que possamos usar, ó Deus, os dons espirituais para a edificação do próximo, a edificação da igreja, e principalmente para louvor do teu nome. Que onde essa mensagem chegar, vidas sejam edificadas, abençoadas e o teu nome glorificado. Em nome de Jesus nós cremos e nós oramos. Amém. Deus te abençoe.